Em Jerusalém, o clima era de tensão e medo. Herodes, o rei, buscava agradar os líderes religiosos, intensificando a perseguição contra os cristãos. Ele já havia ordenado a execução de Tiago, irmão de João, e agora sua próxima vítima era Pedro, um dos líderes da igreja. Preso sob vigilância rigorosa, Pedro aguardava seu destino sombrio, a execução pública após a Páscoa. Enquanto Pedro permanecia na prisão, uma chama de esperança resistia entre os cristãos. Eles estavam reunidos em oração contínua, clamando a Deus por intervenção. A casa onde estavam vibrava com os sussurros de súplicas e lágrimas de fervor. O cenário estava pronto para um dos atos mais extraordinários da intervenção divina. Pedro, isolado em uma cela escura, mal imaginava que sua situação prestes a mudar de maneira sobrenatural. A prisão de Pedro. A lua cheia iluminava os corredores de pedra da prisão romana em Jerusalém. Dentro de uma cela úmida e fria, Pedro estava acorrentado entre 2 soldados, com outros 2 guardas posicionados na entrada da cela. Herodes havia ordenado máxima segurança, temendo que algo inexplicável pudesse acontecer, como havia ocorrido antes com os seguidores de Jesus. Pedro, contudo, não parecia abalado. Apesar do peso das correntes em seus pulsos e tornozelos, ele descansava em um sono profundo. Sua paz contrastava com a opressão do ambiente. Mesmo sabendo do perigo iminente, sua confiança em Deus permanecia inabalável. Do lado de fora, as ruas da cidade estavam tranquilas, mas dentro de uma casa, não muito distante, a igreja estava reunida. Homens e mulheres oravam incessantemente por Pedro, suas vozes sussurrantes e lágrimas expressando a intensidade de sua fé. Eles suplicavam a Deus para proteger seu líder e realizar um milagre que parecia impossível. Enquanto isso, os soldados, atentos às ordens de Herodes, não baixavam a guarda. A cela era reforçada por pesadas trancas, e o som das correntes se misturava ao murmúrio distante das orações que ecoavam na noite. Herodes aguardava ansioso a chegada da manhã, quando planejava apresentar Pedro ao público, e posteriormente, executar sua sentença. Para ele, seria mais uma vitória política e um espetáculo de poder. Mas no céu, um plano maior estava em movimento. Enquanto Pedro dormia, uma presença invisível começava a se manifestar na prisão. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. A intervenção divina. A cela de pedra estava imersa no silêncio da madrugada. Subitamente, uma luz intensa brilhou, preenchendo o espaço com uma luminosidade sobrenatural. Os soldados permaneceram imóveis, como se estivessem presos em um sono profundo, incapazes de reagir à presença que surgira. Diante de Pedro, um anjo apareceu. Seu semblante irradiava serenidade e poder. Ele tinha uma postura imponente, vestes brilhantes que pareciam feitas de pura luz, e olhos que transmitiam uma paz celestial. "Levanta-te depressa", ordenou o anjo, com uma voz firme, mas cheia de compaixão. No mesmo instante, as pesadas correntes que prendiam os pulsos e os tornozelos de Pedro caíram ao chão, sem qualquer esforço humano. O apóstolo, confuso e ainda sonolento, olhou ao redor, tentando compreender se aquilo era real ou apenas um sonho. "Cinge-te e calça as sandálias", continuou o anjo, apontando para os pertences de Pedro. Obedecendo prontamente, Pedro vestiu-se e ficou de pé, enquanto o anjo lhe deu outra instrução: "Põe a capa e segue-me." A cada passo que davam, os guardas continuavam imóveis, como estátuas vivas, alheios ao que acontecia. Pedro seguia o anjo, atravessando corredores que deveriam estar fortemente vigiados. Portas de ferro, pesadas e aparentemente intransponíveis, se abriram sozinhas diante deles, como se obedecessem a uma autoridade invisível. Enquanto caminhavam, Pedro tentava compreender o que estava acontecendo. Seu coração estava repleto de admiração e surpresa. "Será um sonho?", pensava ele, olhando para o anjo que o guiava. Quando passaram pelo último portão, que dava acesso à rua principal, Pedro se viu finalmente livre. A brisa noturna acariciava seu rosto, e o som distante da cidade adormecida o trouxe de volta à realidade. Assim que chegaram a um ponto seguro, o anjo desapareceu tão subitamente quanto havia aparecido. Pedro ficou parado por um momento, o silêncio da noite agora preenchido pelo bater acelerado de seu coração. Ele olhou para suas mãos,
livres das correntes, e para a estrada deserta à sua frente. Então, murmurou para si mesmo, com uma voz entrecortada pela emoção: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. A reunião com a igreja. Pedro caminhava rapidamente pelas ruas escuras de Jerusalém. Apesar da liberdade recém-conquistada, ele permanecia vigilante. Suas mãos ainda tremiam, não pelo medo, mas pela reverência ao poder de Deus que acabará de vivenciar. Cada passo o levava mais perto do lar onde sabia que os irmãos estavam reunidos, orando incessantemente por sua libertação. A casa de Maria, mãe de João Marcos, era um ponto de encontro conhecido entre os seguidores de Cristo. Quando Pedro finalmente chegou, bateu na porta com urgência, seu coração pulsando de gratidão e alívio. Lá dentro, o ambiente estava cheio de vozes que se elevavam em oração fervorosa. A jovem Rodé, uma serva da casa, ouviu o som da batida e correu até a porta. Ao perguntar quem estava ali, a resposta do outro lado a fez parar instantaneamente. Sou eu, Pedro, disse ele com uma voz ainda ofegante. Rodé ficou paralisada de alegria. Em sua emoção, ela esqueceu-se de abrir a porta e correu de volta para o interior da casa, exclamando para todos que Pedro estava ali, vivo e livre. Você está louca, respondeu um dos presentes, incapaz de acreditar no que ela dizia. Outros sugeriram que talvez fosse o anjo de Pedro, uma visão sobrenatural em resposta às suas orações. Mas Pedro continuava batendo, cada vez mais forte, temendo que a demora pudesse atrair atenção indesejada. Finalmente, um dos irmãos se levantou e abriu a porta. Ao vê-lo, ficaram atônitos. Pedro, com um sorriso cansado, ergueu as mãos para silenciá-los. Deem glória ao Senhor, disse ele, entrando e fechando a porta rapidamente atrás de si. Ele enviou o seu anjo e me libertou da prisão. Os presentes cercaram Pedro, e a sala se encheu de louvores e gratidão. Alguns choravam, outros erguiam as mãos em adoração, enquanto Pedro contava detalhadamente como o anjo o guiara para fora da prisão. Façam saber isso a Tiago e aos outros irmãos, instruiu Pedro, ciente de que sua libertação deveria fortalecer a fé da igreja como um todo. Apesar do calor da recepção e da alegria de estar entre os irmãos novamente, Pedro sabia que não podia ficar ali por muito tempo. Herodes certamente não aceitaria a fuga dele em silêncio, e a segurança dos demais era sua prioridade. Depois de compartilhar seu testemunho, Pedro partiu para outro lugar, protegido pela providência divina. Sua saída foi discreta, mas seu relato permaneceu como um marco de esperança para aqueles que enfrentavam perseguições. Na manhã seguinte, o alvoroço foi grande entre os guardas da prisão. Ao perceberem que Pedro havia desaparecido, mesmo sob forte vigilância, houve confusão e medo. Herodes, furioso com a aparente incompetência de seus soldados, ordenou uma busca intensa por Pedro, mas ele já estava fora de alcance. A reação de Herodes e o impacto da libertação. O amanhecer trouxe caos e inquietação ao palácio de Herodes. As notícias da inexplicável fuga de Pedro se espalharam rapidamente entre os soldados, gerando pânico e tensão. Guardas relataram que as correntes ainda estavam no lugar, as portas estavam intactas, e ninguém havia visto qualquer movimento suspeito. A frustração de Herodes crescia a cada explicação vaga. Furioso e humilhado pela perda de um prisioneiro que simbolizava sua força contra a igreja, Herodes exigiu respostas imediatas. Ele convocou os soldados responsáveis pela guarda de Pedro, interrogando-os intensamente. Apesar das súplicas de inocência e dos relatos confusos dos guardas, Herodes não se convenceu. Ele ordenou que fossem executados, um ato brutal que refletia sua frustração e o desejo de reafirmar sua autoridade. Enquanto isso, a comunidade cristã, ainda abalada pelos eventos da noite anterior, refletia sobre o significado da libertação de Pedro. Para muitos, isso não era apenas uma resposta à oração, mas uma demonstração clara do poder de Deus sobre as autoridades terrenas. Pedro, agora escondido em um local seguro, utilizava o tempo para orar e planejar seus próximos passos. Ele sabia que sua libertação não era apenas um livramento pessoal, mas um testemunho poderoso para fortalecer a igreja. Sua prioridade era assegurar que a mensagem de Cristo continuasse sendo proclamada, mesmo em meio à perseguição.
do lado de fora da igreja, o impacto do evento começava a se espalhar. Entre os crentes, havia uma mistura de alívio, gratidão e renovada determinação. O testemunho da libertação de Pedro tornou-se um incentivo para que muitos continuassem firmes na fé, acreditando que o mesmo Deus que interveio por Pedro também cuidaria deles. Por outro lado, entre os opositores da igreja, a libertação de Pedro gerava rumores e especulações. Alguns viam isso como um golpe contra Herodes, enquanto outros acreditavam que a igreja possuía uma força misteriosa além da compreensão humana. Herodes, em sua ira crescente, desviou sua atenção para outras questões. Ele viajou para Cesareia, buscando reafirmar sua posição como líder forte e implacável. Contudo, o eco da fuga de Pedro continuava a atormentar seu orgulho. Enquanto a tensão política e religiosa permanecia alta, a comunidade cristã via na libertação de Pedro um sinal de que Deus estava no controle, mesmo em tempos de adversidade. A igreja, agora mais unida, continuava a orar, não apenas por Pedro, mas por todos os que enfrentavam perseguições por causa do Evangelho. A fuga de Pedro não foi apenas um evento extraordinário, mas um lembrete poderoso de que, em meio ao sofrimento e à opressão, o povo de Deus nunca está sozinho.